e vim compartilhar aqui um pouco do conhecimento que eu tenho com vocês. Vamos falar de uma ferramenta de DataVis da AWS, que ela é o Amazon QuickSight. Vamos falar de alguns conceitos que a gente tem que ter antes de começar, ou para você que já está começando, ou que começou, mas já foi fazendo porque tinha que fazer e não viu alguns conceitos. São conceitos rápidos, básicos assim, mas que vão ajudar bastante. Por que que eu digo isso? Porque muita gente que já está trabalhando com a AWS, já está mexendo com o QuickSight, já está colocando painéis em produção, eles sempre me perguntam esses pontos. Aqui eu não vou entrar em nada técnico, vai ser bem tranquilo, tá? Oi, para quem não me conhece, sou o Marcos Vinícius Augusto, trabalho com dados e analytics, um pouco também de engenharia de dados e a parte de DataVis também. Bastante em data prep, preparação, data quality, toda essa parte que envolve dados, né? Muito focado em engenharia de analytics. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente vai falar aqui? A gente nessa programação aqui a gente vai falar o que é um perfil admin, um perfil autor, um perfil reader. Vamos falar um pouco do que é um dataset, o que é uma análise, o que é um dashboard. Vamos falar também do conceito de Spice versus o conceito de Direct Query. E vamos falar de uma parte que é um pouco técnica, que é Raw Level Security, que é como você vai fazer as seguranças de dados, separação de dados no nível de linha. E depois tem o Plus, que é uma parte conceitual, que é de ETL e ELT, que é mostrar o caminho dos dados. E vou explicar também um pouco do conceito do Data Mesh. Conceito de producer, de consumer, nada profundo, uma visão bem rasa, bem tranquila, bem sossegada. Então vamos lá. Quando você está trabalhando com o Amazon QuickSight, que é a ferramenta de DataVis da Amazon, das outras plataformas, por exemplo, da Microsoft seria o Power BI, do QuickView seria o próprio QuickView, da Tableau seria o próprio Tableau, e tem o MicroStrategy, tem outras ferramentas, né? Quando a gente está trabalhando com a ferramenta de DataVis da AWS, o QuickSight, a gente tem três tipos de perfis. A gente tem o perfil admin, que é o pessoal que faz a gestão dos usuários, que vê o espaço que tem na Spice para poder utilizar, disponibilizado ou não, que fazem as conexões com VPC, por exemplo, se você quer plugar em alguma coisa on-premise, alguma coisa que precisa liberar VPC, é aqui que é feito. E faz a gestão das contas e das configurações, né? Geralmente o admin ele tem o acesso também no console da AWS para poder dar alguns comandos por lá, né? Algumas partes de segurança. E depois do admin, temos o perfil de autor. Autor é literalmente a pessoa que vai desenvolver e publicar os dashboards para as pessoas que vão acessar, que para os readers, né? O autor é o desenvolvedor do DataVis. Ele vai criar datasets, vai criar análises, vai criar dashboards. Geralmente são pessoas de DataVis, de analytics. Geralmente são analistas de dados, podem ser engenheiro de dados também, mas aqui seria mais adequado engenheiro de analytics. BI engineer, da, sei lá, do ciclo passado, né? Era engenheiro de BI, né? Antes era o MIS, agora tem esses nomes novos, Data Engineer, agora está entrando também o Engineer Analytics, Data Analyst. Então são esses perfis que vão plugar como autor. Você sendo desenvolvedor, você vai plugar aqui como autor, provavelmente. Você que cuida dos ambientes, provavelmente você vai ter um acesso mais admin, que faz governança, essas coisas. O perfil de reader, que são os consumidores dos dashboards, dos relatórios, das visões, dos estudos, das análises. Eles vão ter esse perfil porque eles vão acessar de uma forma diferente. Eles vão acessar a parte pronta do dashboard. Não vão ter acesso a editar, por exemplo, como o autor tem. Geralmente são usuários das áreas de negócio, que pode ser qualquer pessoa da área de negócio, que queira ver os dados analíticos sumarizados por umas visões mais, mais bonitas de ver, mais fáceis de ver, de interpretar, mais mastigadas. Então, eles conseguem ler. Aí eles conseguem ler também tanto pelo desktop, pelo acesso, né, normal, quanto pelo mobile. Disponível isso também. E o próximo ponto agora que a gente tem é
datasets, análises e dashboards. E vai ser uma origem de dados para o QuickSight. Do QuickSight em diante, tá? Antes do dataset pode ter tido um transporte, uma preparação de dados muito grande e pesada. Mas o que o QuickSight vai plugar é num dataset. Então, uma vez que você plugou com uma origem, você vai ter um dataset disponível. Então, com esse dataset, você cria uma análise em cima desse dataset, que é o segundo item aqui. Você cria a análise, que é o DataVis em questão, que é o editável, né? Você começa a fazer os gráficos, puxa os dados, começa a fazer os indicadores, campos calculados, filtros, abas, e usar recursos visuais e usar boas práticas de UX, enfim, de, de experiência do usuário, a parte de layoutagem também, né? Bem importante. E aí, uma vez que sua análise está pronta, você publica ela e ela aparece como um dashboard para os usuários. Então, um dashboard nada mais é do que uma análise publicada, ou seja, um ambiente de produção. E aquilo que o usuário vai acessar, ele vai ver, ele vai enxergar, né? Enquanto você estiver editando sua análise, isso não reflete no dashboard, a não ser que você publique as alterações. Então, já falamos de mais três conceitos: os datasets, as análises e os dashboards. Vamos lá para o próximo. Próximo conceito. Spice e Direct Query. Quando você pluga um dataset, aquele que a gente falou no slide anterior, existe duas maneiras dele fazer a carga para o DataVis, para análises, né? Uma é pelo Spice, que você nada mais é do que se fala, ó, carrega para mim em memória e em formato colunar, em uma área intermediária, tudo que está nesse dataset. Já deixa pronto aí para quando alguém acessar, já está meio que pronto em formato super performático e em memória, e não em disco. Para que o resgate seja feito muito rápido e a pessoa não tenha a percepção de que está carregando. Então a gente coloca no Spice. A outra parte é o Direct Query. O Direct Query, a cada instância nova no dashboard publicado, ele vai fazer a consulta direto lá na origem. Ele vai lá na origem e busca os dados de novo. Se você tiver uma base de dados muito grande, ele vai ficar carregando, carregando, carregando cada clique, cada filtro, cada vez que você clicar. Isso pode não ser muito interessante. Se você aqui você vai ter que utilizar artifícios para filtrar bem a menor quantidade de dados, da melhor performance para que não fique carregando, carregando, carregando. E até pela questão de custos, né? Porque você vai estar fazendo processamento, vai estar fazendo consulta, vai estar fazendo transporte de dados, né? Passando pela rede. Então gera um, um outro ponto aqui, né? Mas o Direct Query é bastante interessante quando o seu dataset ele tem um refresh muito rápido, assim, por exemplo, está lendo alguma coisa real time ou near real time, tem uma tempestividade mais rápida, assim. Então, se você tem uma ingestão de dados que está fazendo real time ou near real time, assim, e já está disponibilizando os dados num dataset, com o Direct Query ele vai pegar a última visão. Aqui é interessante tomar cuidado com a query que você faz, tá? Porque senão vai ter esse problema de ficar carregando, carregando, carregando. Então, falamos do Spice, do Direct Query. Agora a gente vai falar de uma parte que é muito utilizado, é crítica, assim, principalmente quando a gente trabalha em grandes corporações, em lugares que tem filiais, essas coisas, que é como que a gente vai separar quem vê e quem não vê algumas coisas sem ser pela parte de segurança, de regras, de policy, de roles, sem ser por essa parte, sendo por aqui. Por exemplo, a gente tem uma base de dados aqui, ó, de transações, e eu quero que, por exemplo, o pessoal que é da cidade de Los Angeles, só vejo que é de Los Angeles, ou que seja de... Eu quero que separe por filial, por exemplo. E quem seja do estado lá da Flórida, só vejo da Flórida, Califórnia, então aqui eu vou por geolocalização. Como que eu vou fazer isso? Falar para o QuickSight que quando for essa coluna for esse valor, algumas pessoas podem ver. Quando não for, algumas pessoas não podem ver.
eu vou usar uma tabela auxiliar. Uma tabela auxiliar que ela vai ter os mesmos colunas que eu quero filtrar aqui. Ó, tem a de estados, location state, e tem o location city. E eu vou colocar aqui, ó. E eu vou colocar aqui, ó, quais usuários vão ter acesso. Então eu coloco aqui para o Paulo Santos. Ó, ele não vai ter acesso a nada aqui, ó. Coloco para esse Alejandro, que ele vai poder ver da Califórnia, do Texas e, se for Los Angeles, Fort Worth. Então, não falando tecnicamente, mas no QuickSight eu vinculo a base cheia que a gente tem com um depara, com a tabela auxiliar que tem quem vê o que. Uma vez vinculada essas duas tabelas, a gente vê aqui que o Alejandro ele só está conseguindo ver Texas, Califórnia, Fort Worth, Los Angeles. E contando o Distinct de City que ele consegue ver são duas, e o Distinct de Estado também são duas. Voltando aqui um slide, essa é a base cheia, essa é a base auxiliar. É assim, sim, é simples assim, tá? A gente vendo na documentação dá uma confundida mesmo, é muito fácil se confundir nessa configuração aqui, nesses itens, mas uma vez que você começar a fazer, na terceira, quarta vez você já vai dominar essa parte, porque lendo a documentação parece mais difícil do que é, mas fazendo é bem mais tranquilo, bem tranquilo. Então vamos lá, o próximo. A gente vai falar do conceito que chama ETL e ELT, um caminho dos dados analíticos. Né? O que os dados analíticos fazem? Primeiro, nós temos os raw data, dados brutos, né, que vem lá dos sistemas, vem de sensores, vem de bancos de dados, vem de planilhas, vem de tabulações, enfim, pode vir de qualquer forma. Dados são dados. E aqui entra também dados que não são estruturados. Dados de vídeo, dados de áudio, dados entrada, dado bruto, assim. Então, em alguma parte da engenharia de dados, tem um processo lá que ele faz a ingestão, a coleção desses dados, né? A organização, né, também, e armazena em algum lugar, de uma forma mais organizada, mais fácil de recuperar para funções analíticas, né? Existe também a parte que o storage de dados transacionais, mas aí é outra parte. Aqui a gente está falando de analíticos, tá? Então armazena em lugares analíticos com boas práticas de analytics, né? E aí depois que os dados já estão lá disponibilizados, começa um processo de análise, que é onde o engenheiro de analytics, o analista de dados vai começar a fazer um processo de análise naquela base. Ele começa a fazer consultas e consultas, consultas, até a consulta ficar boa, para daquela consulta fazer uma visão, ou fazer um, um estudo, alguma coisa mais mastigada para as áreas de negócio, para os usuários de negócio, que eles precisam tomar decisão, mas não podem ficar também fazendo essas análises, né? A gente tem que deixar isso pronto para que eles chegam, batam o olho assim e consigam tomar a melhor decisão possível, dentro do possível, da realidade, né? E, e a gente disponibiliza aqui para as pessoas acessarem, para ter resposta, para ter insights, dependendo da especialização que o pessoal tem, por exemplo, na área de vendas, eles batem o olho em algumas análises, eles já falam, ó, ali, ó, é ali que é o problema. Você vai ter uma decisão orientada a dados, mas os dados organizados, os dados vão falar sim, vão estar estruturados. O especialista no assunto, ele vai bater o olho e vai ver onde está o outlier, onde não está, coisas que a gente também já pode mandar pronto. Ó, tem um outlier aqui, tem um outlier aqui, aqui não tá bom, aqui tá. Que é bem interessante, por que eu tô falando do feeling? Porque as pessoas falam, não, você tem que tomar decisões baseadas em dados, não em feeling, com certeza. Mas quando você tem os dados, você tem que ter essa sensibilidade para ver onde que você tem a oportunidade, né? Onde que tem as oportunidades. Então, as pessoas veem essa oportunidade, colocando a lupa nos dados mesmo, fazendo gráficos, vendo as distribuições, vendo geolocalizações. E para os especialistas no assunto, quando eles batem o olho em algumas situações, eles já falam, ó,
Ali tem uma oportunidade, ali tem um problema, tal, 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 vamos fazer um plano de ação. Então, para que essa parte seja feita aqui na ponta, tem todo um trabalho de ingestão, armazenamento, processo. Isso aqui é um trabalho pesado de dados, tá, gente? É bem pesado. E aí depois a gente vai falar agora de data mesh, um conceito de data mesh. O data mesh, ele tem, vou falar bem por cima e das duas pontas principais, assim, da malha de dados. Primeiro são os producers. Como que ele é organizado um data mesh? Tem as áreas produtoras de dados, que geralmente são o pessoal que tem o domínio daquela parte de dados, daquela parte de negócios, e também tem o domínio da parte técnica, que eles dominam essa expertise, né? São as áreas, por exemplo, quem que vai produzir os dados de vendas? O pessoal que é relacionado a vendas. Você não pode colocar um pessoal que é relacionado a produtos de laboratório como producer de dados de vendas, por exemplo. Quem que vai fazer dados de prevenção à fraude? Quem que vai produzir esses dados para toda instituição consultar? O pessoal de prevenção a fraudes, que tem esse skill e tem a parte técnica também, né? Eles são os donos da expertise. Então, eles seriam os produtores. Aqui tem alguns detalhes, né? Essa imagem é direto da página da AWS também. E do outro lado a gente tem os consumidores, que é o pessoal que vai consumir os dados. Nessa parte a gente também tem engenheiros de dados, analistas de dados, engenheiro de analytics, é, e analistas de dados, né, que podem também ir para o lugar e fazer consultas no que foi disponibilizado aqui. E no meio a gente tem toda a malha de dados. Temos a malha de dados que faz essas conexões, como que você consegue ver um dado uma base que foi ingerida e disponibilizada aqui na producer, como que só alguns consumidores podem ver, por exemplo, o pessoal que faz parte laboratorial lá de medicamentos. Às vezes não é interessante para eles ter acesso numa base de investimentos. Então, como é que você faz? Isso aqui é aqui no Data Mesh, ó, aqui nessa malha, que tem toda essa governança, guardrails, tem toda essa parte assim. Então, quando se falando de data mesh, é mais ou menos assim a arquitetura. Tem os data producers, que eles têm certas ferramentas para poder fazer a ingestão e disponibilização e democratização desses dados, e temos os data consumers, que eles têm outros tipos de ferramentas para fazer o consumo, análises, aplicar machine learning, inteligência artificial, fazer gráficos, fazer dashboards aqui nos dados que estão prontos e preparados para consumo. Então, bem superficialmente, esse é um dos conceitos do data mesh. É bem mais profundo, mas superficialmente é isso. Eu não vou entrar muito no detalhe para não ficar um vídeo muito profundo assim e nem técnico. Aqui o foco é esses pontos aqui, ó. Para quem está começando, você que está começando e iniciando, é saber o que é um admin, um autor, um reader, o que é um dataset, uma análise, dashboard, o que é um Spice, um Direct Query, e como separar os dados lá quando o cara fala, eu quero por filial, eu quero por área de negócio, eu quero por coordenação, eu quero por gerente, eu quero por tipo de diretoria. Então você já sabe, já tem um recurso aqui que você sabe que é possível e não é um bicho de sete cabeças. E também agora você também sabe mais ou menos como é o caminho dos dados até eles chegarem nessa parte de realmente fazer uma análise, né? Tem um caminho pesado ali de data prep e a arquitetura de data mesh, producer consumer, que é uma arquitetura que está sendo utilizada agora, né? E é interessante já ter em mente. E é isso aí, galera. Espero trazer novos conteúdos aqui. Estou estudando para minha próxima certificação em AWS. Por isso que eu estou um pouco sumido, mas assim que eu retomar, conseguir ter o approval lá na prova, eu volto a publicar e provavelmente sobre essa nova prova, né? Conceitos que abordam essa nova prova. E é isso aí. Um abraço e fiquem com Deus.